Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Quantos cânticos nós cantamos que se referem a Jesus como o leão da tribo de Judá. Mas afinal de contas, o que significa isso? Por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? A maneira mais fácil de se explicar isso é relacioná-lo ao fato de que Jesus foi proveniente de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Mas que tal se nos aprofundássemos um pouco mais nesta questão? Nós sabemos que Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, e que mais tarde teve seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos. E cada um desses filhos deu origem a uma das tribos de Israel. Por que Judá? Por que não Levi, que era a tribo de onde surgiram todos os sacerdotes em Israel? Uma vez que Jesus foi chamado o sumo sacerdote da nova aliança, parece razoável que ele viesse da tribo de Levi. Mas não. Ele veio de Judá. Por que será? Sabemos que Jacó teve 2 mulheres, Lia e Raquel. Você deve se lembrar que ele trabalhou 7 anos de graça para o seu sogro Labão, para poder casar-se com Raquel, o grande amor da sua vida. Mas quando chegou a hora de desfrutar, a mão que ele recebeu não foi a de Raquel, foi a de Lia, porque era costume na época, pelo menos foi esta a alegação feita por Labão. O costume era que a filha primogênita deveria se casar antes da caçula. Ele então trabalhou por mais 7 anos de graça, sem soldo, sem salário, para finalmente receber a mão de sua amada Raquel. Ambas lhe deram filhos. Raquel, a amada, só lhe deu 2. Os últimos, os caçulas, José e Benjamim, do qual ela acabou morrendo no parto. Já Lia lhe deu ao todo 6 filhos. Os outros 4 filhos ficaram por conta das servas, tanto de Lia quanto de Raquel. Pois Deus escolheu o 4º filho de Lia, a desprezada, para que dele suscitasse a descendência que traria ao mundo o Senhor Jesus. Ora, se a Bíblia compara nossos filhos a flechas, poderíamos dizer que Jacó tinha em sua aljava 12 flechas. Se dependesse da escolha pessoal de Jacó, a flecha escolhida para atingir o alvo, que seria trazer ao mundo o Messias, o prometido, esta flecha seria José. Jacó era apaixonado por José, o primeiro filho que Raquel, sua amada, lhe dera. Mas a escolha de Deus foi outra. A flecha escolhida por Deus para atingir o alvo foi Judá. Já em seu leito de morte, quando Jacó reuniu seus 12 filhos para pronunciar-lhes a bênção final, o texto diz que acerca de Judá, Jacó disse: Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló,
e a ele obedecerão os povos. Siló aqui é uma referência profética a Cristo. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho? Pois isso foi previsto muitos séculos antes na bênção que Jacó proferiu a Judá. E o filho da jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho e seus dentes mais brancos do que o leite. Nós não precisamos fazer nenhuma exegese minuciosa para percebermos o quanto tais palavras apontavam para Jesus. É claro que há uma mescla de profecia e poesia. Jacó estava inspirado pelo Espírito Santo para dizer coisas extraordinárias que aconteceriam em Judá, no seu descendente, naquele que era o alvo da sua existência, Cristo Jesus. Nesse texto fala-se, por exemplo, da ressurreição, quando diz: quem o despertará? Fala da sua morte vicária, quando diz que as suas vestes seriam banhadas em sangue de uva. Fala de seu reino, quando diz que o cetro não se arredará das mãos de Judá. Ora, se o Messias viria por Judá, vale a pena investigarmos um pouco mais sobre a origem da sua estirpe. Depois de terem pedido que seus irmãos cometessem um assassinato de José, o sonhador, o caçula, propondo que em vez disso ele fosse vendido como escravo aos ismaelitas, Judá, provavelmente de cabeça quente, buscando um tempo de refrigério, desce à casa de um amigo de Adulão, cujo nome era Ira. O texto diz que ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. 3 filhos Jacó teve com esta mulher de origem cananeia. Qual dos 3 seria a flecha escolhida por Deus para prosseguir para o alvo? Seria o primogênito? Seria Onã, o filho do meio? Ou seria Selá, o caçula? Um pouco mais adiante no texto, nós lemos que Judá tomou uma mulher para que já estava crescidinho, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Não foi qualificado por Deus para ser a flecha, o dardo usado pelo Senhor para dar prosseguimento à estirpe que traria ao mundo o seu filho unigênito. Imagine como deve ter ficado o coração de Judá, quanta expectativa ele havia colocado em a ponto de ele mesmo escolher uma mulher para seu filho. Não seria o primogênito de Judá, o escolhido por Deus para trazer ao mundo o primogênito da criação? A resposta é não. E quanto à viúva Tamar, escolhida a dedo por Judá,
Que destino teria? Não é porque uma flecha é reprovada que o arco é lançado fora. Tamar era o arco escolhido por Deus para lançar a flecha. Mas quem seria esta flecha? Morreu sem deixar descendentes. E você sabe qual era o costume naquela época? Quando o primogênito casado morria sem deixar descendente, o irmão seguinte deveria tomar a viúva por mulher e lhe gerar um filho. Só que este filho seria acreditado como se fosse daquele que havia morrido. Respeitando rigorosamente a tradição, o texto diz que Judá disse a Onã, o segundo filho: deita com a mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele. De modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Ele simplesmente interrompia o coito, lançava a semente no chão, negou-se a engravidar a própria cunhada, que agora, para todos os efeitos, era sua mulher. Você sabe por que ele agiu desta maneira? Porque Onã era motivado por outros interesses. Primeiro, o interesse do prazer. Quantas pessoas fazem do prazer o grande alvo de suas vidas, mas querem prazer sem responsabilidade? Eu não duvido muito Tamar ser uma mulher muito bonita, muito atraente. Onã não titubeou, não pensou duas vezes quando seu pai lhe disse: possua a mulher do seu irmão, esta é a tradição. Ele diz: opa, é comigo mesmo. Ele desfrutou do prazer, mas não quis assumir a responsabilidade de lhe dar um filho. Será que vale a pena fazer do prazer o alvo da nossa existência? O nome disso é hedonismo. Mas esta não era a sua única motivação. Onã era motivado por interesse, avareza. Por quê? Porque naquela época, meus irmãos, o primogênito tinha direito à maior parte da herança. Geralmente ele ficava com a metade e a outra metade era dividida entre os irmãos, a viúva. Onã sabia que com a morte do seu irmão, o filho do seu irmão é que herdaria a maior parte da fortuna deixada por Judá. Só que o seu irmão morreu sem deixar filho. O filho que Onã gerasse no ventre de Tamar seria seu de fato, mas seria de seu irmão por direito. Portanto, aquele filho é que receberia a primogenitura. Ele pensou: peraí, não é justo. Eu sou o segundo na linha de sucessão. Com a morte do meu irmão, quem deve receber a primogenitura sou eu. Eu não vou repassar esta primogenitura para um filho bastardo. Eu não vou colocar no mundo um filho que na verdade é meu, mas será acreditado a ele para que herde a fortuna deixada pelo meu pai. Quantos nos dias atuais, a exemplo de Onã, fazem dos interesses pessoais
o alvo das suas existências. Pessoas que estão preocupadas apenas em ter, amealhar, acumular. O texto diz que o que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor, de maneira que o Senhor o matou. Judá agora teria que tomar alguma providência. 2 dos seus filhos já havia morrido, só lhe restava um. E ele sabia que o que estava em jogo era muito mais do que simplesmente a manutenção da família, a distribuição da herança. A visão de Judá era de longo alcance. O que estava em jogo era a vinda do Messias, era o cumprimento da promessa. Então, o que fazer? Se lhe restar apenas o caçula, que a esta altura deveria ser um pré-adolescente. Não bastava resolver um problema imediato, tinha-se que garantir a execução dos propósitos divinos para o futuro. Ele até poderia entregar o seu filho caçula a Tamar, conforme a tradição ordenava. Mas será que Tamar não seria uma mulher amaldiçoada, porque 2 dos seus maridos haviam morrido? Será que ela não era um tipo de viúva negra? Preocupado com isso, Judá preferiu resguardar seu filho caçula. Sabe o que ele disse para Tamar? Volta para a casa dos seus pais. Você vê que Selá, meu caçula, ainda está muito jovem. Assim que ele alcançar a maturidade, eu lhe chamo de volta. E ele vai concluir o que os outros 2 não puderam fazer. Selá era a última flecha da aljava de Judá. Ele não podia desperdiçá-la. Era a última chance, pelo menos na concepção de Judá. Sem alternativa, Tamar voltou para a casa dos seus pais, o que naquela época era uma vergonha. Mas ela tinha esperança de que, anos depois, Judá a chamasse de volta. Veja o que diz o texto. Depois de muito tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita, e avisaram a Tamar, dizendo: o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as suas ovelhas. Agora, Judá e Tamar, sua nora, tinham uma coisa em comum: a viuvez. Só que Tamar havia perdido 2, Judá havia perdido o único e grande amor da sua vida. Avisada da presença do seu sogro, Tamar resolveu tomar uma atitude, no mínimo, inusitada. Voltemos ao texto. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu para se disfarçar, e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormires comigo? Disse ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o envie? Antes de continuar na nossa reflexão,
vale aqui uma consideração importante a fazer. Neste tempo, a lei ainda não havia sido dada. Muitas coisas que eram comuns nesta época, mais tarde, foram condenadas pela lei. A prostituição era uma delas. As pessoas não tinham ciência do que era certo e do que era errado. Há quem diga que a prostituição seja a mais antiga das profissões. Mas você sabe o que acontecia? É que naquela época a mulher não tinha alternativa. Ou ela se casava e assim teria alguém que a sustentasse, ou ela se entregava à prostituição. Então a mulher, quando perdia o marido, mas tinha um filho para mantê-la, não tinha do que se preocupar. Voltar para a casa dos pais era a coisa mais vergonhosa que poderia acontecer. Por isso, por uma questão de sobrevivência, ela acabava sendo empurrada para os braços da prostituição. Mas não foi o caso de Tamar. Ela não se tornou uma prostituta. Ela tinha a esperança de que Judá cumprisse sua palavra e lhe desse o filho, o seu último filho, Selá. Mas Selá já era um homem e Judá não cumpriu. Ela então armou uma armadilha. Tirou os vestidos da sua viuvez, vestiu-se de maneira atraente, colocou um véu no rosto e ficou esperando o sogro. O sogro julgou que ela fosse uma prostituta, não a reconheceu. Ele, carente, havia perdido a esposa. Quando vê aquela linda mulher, lhe faz uma proposta: vem deitar comigo. E ela diz: mas o que você vai me dar? Qual vai ser a minha paga? Eu lhe dou um cabrito. Você vê, né? Era uma questão de sobrevivência. As prostitutas recebiam comida para se prostituírem. Ela então diz: ok, mas eu quero uma garantia que você vai me dar esse cabrito. O que você tem aí? Ah, eu tenho o meu selo, o meu anel. Era com um anel que se selava documentos. Só pessoas muito importantes tinham este anel com selo. E Judá era uma pessoa muito importante, era um patriarca. Ele tinha um cordão que lhe servia provavelmente de cinto, e ele tinha o cajado com o qual ele apacentava seus rebanhos. Pois ele deixou como penhor, como garantia de que lhe enviaria o tal cabrito, estas três coisas. Sabe o que aconteceu? Por ironia do destino, Judá deitou-se com Tamar, sem reconhecê-la, e ela concebeu. Uau! Ela se engravidou do próprio sogro. Voltando para casa, um dia Judá se lembra daquela prostituta e envia alguém com um cabrito para resgatar aquilo que ficou como penhor, mesmo porque aquele anel era muito importante. Aquele anel poderia ser usado contra o próprio Judá. A pessoa que saiu à procura da tal prostituta voltou dizendo: não a encontrei. Eu perguntei a todos e ninguém sabe da existência de prostituta alguma naquela região. Judá, sem saber o que fazer, diz: ok, eu cumpri o que prometi, enviei o cabrito, não a encontrou, o que eu posso fazer? Então deixa para lá, espero que ela não use aquilo que eu deixei contra mim depois. 3 meses depois, alguém procura por Judá e diz: você não sabe da maior. Tamar,
sua nora andou pulando a cerca. Ela adulterou. Ela está grávida. Está lá exibindo sua barriga para todo mundo. Qual foi a reação imediata de Judá? Esta mulher é uma sem vergonha. Ela está envergonhando a memória dos meus filhos. Eu não disse que lhe daria o meu caçula na hora certa? Por que ela fez isso? Mandem buscá-la. Ela vai morrer queimada. Nós vamos aplicar nela a pena capital, a pena de morte, porque é isso que ela merece, por ter traído e envergonhado a minha família. Daqui a pouco vem chegando o Tamar, com aquela barriga. E enquanto era levada para fora para ser queimada, ela diz: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo com o cordão e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. Assim, a vida de Tamar foi poupada. E não só isso, a estirpe que traria Jesus ao mundo foi preservada. Nenhum dos 3 filhos que Judá teve com sua mulher cananeia entrou na árvore genealógica de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tinha outros planos. Por mais que nos pareça incompreensível do ponto de vista moral, ético, o fato é que o propósito de Deus prevaleceu. E não para por aí. O texto prossegue com um desfecho simplesmente surpreendente. Estando ela para dar à luz, Tamar, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Era assim que se garantia o direito da primogenitura no caso de gêmeos. Era o que saísse primeiro do ventre. Então um dos gêmeos colocou a mão para fora, a parteira, achando que ele seria o primeiro, tratou de etiquetá-lo. Eu lembro quando Juan nasceu, e foi o único filho meu que nasceu numa maternidade pública, me levaram ao berçário onde havia dezenas de crianças. E me disseram: o senhor vai reconhecê-lo tão logo leia o seu nome na etiqueta amarrada em um dos seus braços. Não foi nem necessário. Quando eu bati os olhos no moleque, eu disse: é ele. Eu só dei uma olhadinha na etiqueta para conferir, mas eu tinha certeza. Aquele menino que colocou a mão para fora do ventre da mãe foi etiquetado para que se lhe garantisse o direito da primogenitura. Mas olha o que aconteceu. Mas recolhendo ele a mão e saindo o outro, ela disse: como tens tu rompido? E lhe chamara Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e foi chamado Zerá. Pérez, ou Perez, significa aquele que rompe. Enquanto Zerá significa aquele que se eleva. Pois foi justamente Perez, ou Pérez, como queira, o último que se tornou o primeiro, que deu prosseguimento à estirpe que traria ao mundo o Filho de Deus. Por isso lemos na genealogia de Jesus, de acordo com Mateus. Confira: Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos,
Judá gerou de Tamar a Pérez. A sociedade humana gosta de etiquetar as pessoas. Somos avaliados pela nossa posição social, pelo berço em que nascemos, pela educação que recebemos, por termos chegado em primeiro lugar em algum concurso público, ou por nos destacarmos na nossa atividade profissional. Porém, Deus contraria todas as expectativas humanas. Ele subverte a ordem estabelecida, de maneira que justamente aquela flecha sobre a qual não repousa qualquer expectativa humana é a que Deus usa para atingir seus alvos. Não importa a etiqueta que o mundo tenha colocado em você. Não se deixe iludir pelas expectativas dos homens. Se você quer ter a predileção de Deus, aprenda a ser o último. Aprenda a ser considerado o mais fraco. São estes que Deus usa. Não queira sobressair-se pela sua força, pela sua estatura, pela sua beleza. Não seja aquele que se eleva, zerá. Seja aquele que rompe, perece. Sabe algo que me chama a atenção na genealogia de Jesus, em Mateus? Somente 4 mulheres são mencionadas ali. E sabe quem são as 4? Eu vou lhe dizer. Raabe, a prostituta que acolheu os espias enviados por Josué a Jericó. Rute, a estrangeira, a moabita viúva que casou-se com Boaz. E Batseba, a mulher de Urias. Esta não é nem citada pelo nome. Menciona-se Batseba como a mulher de Urias, de quem Davi obteve Salomão. E a gente sabe que foi um episódio vergonhoso. Mas Deus sabe como transformar erros em acertos. Deus sabe como usar nossos equívocos de maneira a encaixá-los dentro de seus propósitos. Nada põe em risco o propósito de Deus. Deus tem boa pontaria. E se a Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, é importante que aprendamos também a ter boa pontaria. Não pense apenas no prazer imediato. Não é este o alvo. Não pense apenas nos seus interesses pessoais. Isso também não serve como alvo. Pense nos propósitos divinos. Geralmente, o prazer, ele vem a curto prazo. Os interesses pessoais podem vir a médio prazo, mas os propósitos divinos, geralmente, são a longo prazo. Daí a importância de se ter uma visão que vá além do alcance. Não pense só no aqui e agora. Deixe que as pessoas julguem do jeito que quiserem. Deixe que as pessoas te censurem. Não tente se explicar para elas. Mantenha os olhos no alvo. Deus não erra pontaria. Mas de todas as mulheres que encontramos na genealogia de Jesus, a primeira é Tamar. Você não encontra Sara, você não encontra Rebeca, você não encontra Raquel, que foram grandes mulheres e que constam da genealogia de Jesus, mas você não as encontra lá.
não são citadas. A primeira é Tamar. Eu não quero saber se o meu nome vai figurar da lista de convidados de alguma grande festa que haverá. Eu quero saber se o meu nome vai constar da lista de Deus. Quando os discípulos voltaram dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome, Jesus disse: bobagem. É isso que alegra vocês? Vocês deveriam se alegrar por terem seus nomes escritos nos céus. É isso que me alegra. É saber que minha vida serve a um propósito maior que a minha própria existência. Talvez durante minha trajetória terrena eu não seja reconhecido, mas quem sabe as gerações futuras, ao lerem a minha história, dirão: Deus levantou este homem. Sua vida serviu a um propósito. Talvez este reconhecimento só venha no final. Mas o que importa? Contanto que o propósito de Deus seja executado. E aqui se destaca a graça. Não é por méritos, porque se fosse por méritos, não encontraríamos Batseba na genealogia de Jesus. Se fosse por méritos, não encontraríamos Raabe, uma prostituta, na genealogia de Jesus. Nem Ruth, a moabita, também viúva, que buscou refúgio e o encontrou nos braços de um velho chamado Boaz. Definitivamente não é por mérito, é por graça. Deus amado, eis-nos aqui na tua presença, Senhor. Talvez aos olhos humanos sejamos sempre os preteridos, os desprezados, mas aqueles que são preteridos pelos homens são os preferidos por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos conta entre os que rompem e não entre os que se elevam. Porque aos teus olhos todo aquele que se eleva será abatido. Não importa que etiqueta o mundo tenha colocado em nós, nós sabemos a quem temos servido. Sabemos que a nossa vida não é um acidente, não é um desperdício. O Senhor não desperdiça suas flechas. Não há vida neste mundo que não sirva a um propósito. Então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que não sejamos como Onã, que lançou sua semente na terra, que desperdiçou sua chance, que foi desqualificado. Mas que estejamos sempre, meu Deus, apostos, esperando a hora certa, para que sejamos usados por Ti, apesar das nossas limitações, apesar da nossa pequenez, dos parcos recursos de que dispomos, mas não é isso que vai nos impedir de sermos usados por Ti para alcançar o alvo. Nosso alvo é o reino de Deus e a sua justiça. Nosso alvo não é o prazer. Nós não somos movidos pela luxúria, como também não somos movidos pela avareza. Não somos movidos por aquilo que queremos sentir, experimentar, como também não somos movidos por aquilo que queremos possuir, ter. O que nos move está além de nós mesmos, é mais importante que a nossa vida.
o estabelecimento do teu reino, o futuro da humanidade. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, mas para a glória do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus.